Como manter. Então nada começa a funcionar, começa a entrar um caos total. Entendi. Quando eu estava no Iraque também, eram hotéis da época em que o Iraque era a princesinha, era chamada de a princesa da região, era um lugar extremamente rico, onde o turismo trazia muito dinheiro, o petróleo, claro, traz muito dinheiro sempre, né? Então você tinha hotéis assim, incrivelmente grandes, mas onde o encanamento não funcionava, onde a luz não funcionava. É muito interessante, né? Dependendo da época onde você vai. E no Afeganistão, nesse momento, isso acontecia em Cabul, porque os americanos, a partir do momento em que eles deixaram o poder e deixaram o país, eles deixaram também construções muito luxuosas, que hoje estão sob o domínio do Talibã, mas não existem condições para que esses locais sejam mantidos. Então você vai em locais que não tem nenhuma manutenção, são enormes, mas não funcionam como deveriam funcionar, né? Então, as moscas, nós estamos falando de um país com 35 milhões de habitantes, onde pelo menos 25 milhões passa fome nesse momento. Putz. Entendeu? Abaixo da linha de pobreza. O alimento mais tradicional, mais comum ali, é as pessoas comerem pão. O pão tem até uma quantidade até bastante impressionante, e chá. Entendeu? Mas você imagine crianças se alimentando dessa forma. O sofrimento só está aumentando porque, imediatamente após a saída dos americanos e dos empresários, a economia afegã ela diminuiu 30%. Então, passou-se a assistir o fenômeno do desemprego em massa. Isso só está piorando, como está piorando também atletas. A delegação de boxe, por exemplo, que foi para a Sérvia para disputar o Mundial, e ali todos eles tentaram ficar na própria Sérvia, desertaram. Você vê as meninas da delegação de vôlei que foram torturadas. Não faltam histórias dramáticas, né? A história da mãe que nós entrevistamos lá, que vendeu o próprio filho porque não tinha dinheiro, vendeu a própria filha para arrumar dinheiro para curar a outra filha que estava doente. Histórias do cantor que não pode mais cantar, que a mulher conseguiu fugir e levou uma parte da família, mas a outra parte ficou e ele não consegue fugir. Enfim, não faltam histórias dramáticas ali, porque o livre pensar está sendo cerceado, embora o Talibã emita sinais de que está tentando abrir, né? De fato, os jornalistas internacionais foram relativamente respeitados ali. Nós sentimos isso, uma tentativa de passar uma imagem melhor. Mas quando você se arrisca e você vai para locais onde eles não conseguem te monitorar, aí você encontra a vida real. Entendeu? E a vida real é de pessoas perseguidas simplesmente porque pensam de uma forma diferente do Talibã. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam do apoio da comunidade internacional para enfrentar o seu grande inimigo, que é o ISIS-K, nesse momento, que tem promovido ataques terroristas constantemente ali contra a população xiita, que são os grandes inimigos do ISIS-K. A tribo dos Hazara, que são xiitas, né, que é uma minoria profundamente perseguida pelo ISIS-K. Então é um país muito inseguro, onde a situação, em um determinado momento, parece segura e rapidamente se deteriora, e os tiros, as bombas, tudo é muito, muito instável no Afeganistão nesse momento. Você chegou a travar em algum momento de guerra assim, ou você, ou cinegrafista, eu não consigo. Olha, um medo travar. Porque imagina que eu o já medo tenho faz uma boa parte. experiência nisso, né? Eu já cobri 6 guerras, né? E é um processo assim, evolutivo. Você vai ficando mais cascudo, né? Entendi. Com isso que é pedofilia e como você tem o distanciamento, mas também você não pode ficar totalmente descolado da emoção, né? Como que funciona? Então, esse é o pulo do gato, né? Esse é o X da questão. Você não pode deixar com que a emoção te prejudique a sua capacidade de apuração. Mas, por outro lado, a emoção ela traz também uma sintonia com aquilo que está sendo vivido. Então, você não pode jamais se tornar um ser humano frio, incapaz de perceber o sofrimento alheio. Você precisa perceber sofrimento alheio, mas você não pode permitir que esse sofrimento alheio, isso equivale para as guerras, equivale quando tive que dar a notícia da morte do Ayrton Senna, você não pode permitir que a sua emoção pessoal prejudique a sua capacidade de apurar devidamente as notícias e de fazer o seu trabalho.
Eu não concordo com repórteres. Eu não concordo, mas também não condeno, né? Repórteres que começam a chorar durante o exercício da sua função. Eu acho que você é pago e é treinado uma vida inteira, não para não se emocionar. A emoção é bem-vinda, mas para não perder o seu grau de precisão no relato dos acontecimentos. Você precisa relatar com isenção, com imparcialidade, e isso requer controle emocional. É fácil? Não, não é fácil. Eu condeno quem se emociona, quem começa a chorar no meio da matéria. Não condeno. Mas, particularmente, a vida inteira eu me preparei, me treinei para controlar as minhas emoções. Mas já aconteceu de você desabar depois? Você desaba depois. Desaba depois. Dias depois, cai a ficha, e você está ali tomando o seu banho e você cai em profunda, às vezes, depressão, você chora, isso acontece. Mas não, não no exercício da função ali. Quando você está trabalhando, eu pelo menos sou assim, né? Falando com o assassino, falando com... Quando eu estou no meio da guerra, guerra. A gente já foi, por exemplo, sequestrado pelas Farc na Colômbia, pelo Talibã no Afeganistão. Essa última vez que eu estive agora, acabei de voltei há poucas semanas, a gente foi sequestrado, mas ao mesmo tempo bem tratado durante 8 horas pelo Talibã. E em 96, a gente tinha filmado uma vila que tinha sido dizimada pelo Talibã, porque os moradores tinham dado comida para os inimigos do Talibã, uma vila persa. Sim. E a gente foi interceptado. E na saída, eles fizeram toda a menção, queriam... No meio do caminho, no meio do caminho. A gente fez todas as imagens, a vila persa sendo totalmente dizimada, e na saída a gente foi interceptado pelo Talibã, fizeram toda a menção que iam nos executar. Era eu e o cinegrafista Sherman Costa. Vocês tinham um tradutor? A gente tinha um tradutor de pastum, eu sabia, mas o fato de eu saber falar algumas palavras em pastum fez com que eu ganhasse uma simpatia e fez com que eu convencesse aqueles guerrilheiros a trazerem o comandante que falava inglês. Aí com o inglês eu pude me comunicar com eles. E aí eu o convenci de que a gente tinha se perdido, que não era exatamente verdade. Mas a gente acabou até recebendo um banquete deles. Mas como que bate em você quando o cara fala a gente vai te executar? Porque olha, eles não falaram vamos executar, mas eles apontaram a arma pra gente. Algumas imagens a gente até conseguiu fazer disso. Eles acharam que vocês estavam fazendo o quê? Eles achavam que a gente tinha filmado toda a vila persa, que a gente fosse americano e que estava tentando exatamente denegrir a imagem do Talibã. Entendi. Entendeu? Então, o fato de saber falar algumas palavras em pastum, misturado com árabe, falei sarrafi brasileiro, rabara nasta, falei, sou jornalista brasileiro, não tem problema. Neymar. Não sou, Neymar na época não, né? Mas eu sempre carreguei comigo, porque isso era 96, né? Então, Neymar ainda... 96, quem que era do Brasil famoso? Romário, pô. Romário? Careca. Isso, Você só se descobre nessas situações. Existem seres humanos que, dominados pelo medo, só fazem bobagem. Eu descobri que, dominado pelo medo, eu fico ainda mais lúcido. Eu descobri isso. Então, eu sou sempre o cara que acalma. Quando a gente foi sequestrado pelos talibãs, agora eu acalmei o cinegrafista, ele até cita isso num vídeo, numa entrevista que ele deu recentemente. Muitas vezes eu pego a câmera e eu passo a filmar. Isso não surgiu da noite ao dia, vai sendo moldado, né? Entendi. Você só se descobre estando nessas situações, né? Imagino. Estando no ar-condicionado é fácil dizer que você tem coragem. Não é que você não tenha medo. Claro que tem medo, eu tenho medo. Só que o medo ele não me paralisa. Eu descobri isso. Porque eu também constatei que se eu mantiver uma lucidez, eu tenho mais chances. Mais chances de argumentar, mais chances de tomar melhores decisões. Então, nessas situações agudas, eu sou sempre sereno. As pessoas que estiveram comigo sempre me descrevem dessa forma. Olha, o Cabrini pode até estar comigo, mas ele não transparece, eu fico sereno. E, na verdade, não é que eu não tenha medo. Eu tenho medo, mas eu não perco, assim, um controle da situação. Entendi. Isso não nasceu do dia para a noite. Ninguém é mais do que ninguém. É algo que foi desenvolvido através dos anos de profissão, enfim... hoje em dia eu sou um cara mais tranquilo. Mas te passa pela cabeça, eu posso... Posso morrer? Passa, eu tenho consciência que a qualquer momento eu posso morrer. Claro que passa. E ninguém nos obriga a estar nessas situações. Né? Porque nem podem, nenhuma empresa de comunicação obriga. É uma decisão sua. Aí você vai perguntar por que você decide correr esse risco? Relação custo-benefício. Porque eu acho que a história que você vai poder contar vai valer a pena se as pessoas souberem daquilo que você vai mostrar. A humanidade vai estar mais bem servida. Mas é algo meio idealista. Né? Mas entendeu? Eu acho. Se não tiver esse tipo de pessoa, como que faz?
todo mundo no hotel não consegue. Olha, eu conheci vários tipos de jornalismo, aqueles que fazem até grandes trabalhos, mas preferem ficar no hotel, entendeu? E até, às vezes, com boas fontes, fazem até bons trabalhos. E aqueles que preferem ficar mais na linha de frente. Eu sou do segundo time. Isso não significa que eu sempre vou fazer melhores trabalhos, apenas uma decisão pessoal. E você falou também que tem a sorte também. Não adianta, às vezes você tá na linha de frente e não tá no lugar certo na hora certa. Dúvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você tentar assim, controlar qualquer tipo de tendência, arrogância é muito importante. Entendeu? Você falar vários idiomas é muito importante. Demonstrar que você tem respeito a outras culturas, tudo isso ajuda você a ter melhores possibilidades. E não ser americano também ajuda, né? Isso tem ajudado. Com certeza. O Brasil, de um modo geral, embora não seja geopoliticamente um player importante nessas regiões, ele é bem visto. O Brasil tem uma história na ONU, né, na formação do Estado de Israel, o nosso grande diplomata Aranha, Oswaldo Aranha, foi fundamental. Aqueles mais intelectualizados sabem dessa história. O Brasil sempre teve uma política mais equilibrada ao longo dos anos, embora também seja um tanto quanto inexpressivo em política internacional. Mas, para o trabalho da imprensa, mais ajuda do que atrapalha. Entendi.